bem-vindos. Meu nome é Paulo Novis Rocha. Hoje eu vou discutir com vocês um tema bastante controverso, que é o uso do bicarbonato na acidose metabólica aguda. Esse é meu slide que mostra a ausência de conflitos de interesse para esse tema. E para iniciar, eu queria mencionar um princípio elementar, que o manejo adequado da acidose metabólica sempre requer um diagnóstico preciso e o tratamento da doença de base. No entanto, quando a acidose metabólica é severa, pode ser necessário tomar medidas imediatas para combater o distúrbio em si. E é nesse contexto que vamos discutir o uso do bicarbonato de sódio. Um diagnóstico preciso do tipo de acidose metabólica pode ajudar a compreender o papel do tratamento com bicarbonato de sódio. Por exemplo, numa acidose metabólica com anion gap normal, também conhecida como hiperclorímica, seja por diarreia ou acidose tubular renal, existe um déficit real de bicarbonato. No caso da diarreia, a regeneração de bicarbonato pode levar dias para que os rins façam isso completamente. E numa acidose tubular renal, essa regeneração não ocorre porque os órgãos responsáveis por ela estão doentes. Já na acidose metabólica com anion gap elevado, seja a cetoacidose diabética ou na acidose lática, não existe um déficit real de bicarbonato. O bicarbonato cai porque ele se liga com ácidos orgânicos em reações químicas que são rapidamente reversíveis. A cetoacidose diabética, por exemplo, ela pode ser revertida rapidamente com a administração de insulina. Este é um exemplo de acidose lática que pode ser rapidamente reversível. O slide mostra um caso de acidose lática após crise convulsiva tônico-clônica generalizada. Na coluna central, vemos a gasometria colhida 5 minutos após o evento. O paciente tem uma acidose metabólica importante, com bicarbonato de 16,2 e um lactato de 12,3. 60 minutos após o evento, sem que o paciente tivesse recebido nenhum bicarbonato, vejam que houve correção completa da acidose metabólica, o bicarbonato agora é de 24,6. Isso se deveu à rápida metabolização do lactato, que caiu de 12,3 para 3,5. Então, diante do exposto, fica claro que, de modo geral, o uso de bicarbonato está indicado para o tratamento de uma acidose metabólica com anion gap normal, mas que ele não é necessário na acidose metabólica com anion gap alargado, porque não há um déficit real de bicarbonato, as reações químicas são rapidamente reversíveis e basta tratar a doença de base. A controvérsia surge quando nós estamos lidando com uma acidose metabólica com anion gap elevado severa e a doença de base não é rapidamente reversível. E um exemplo comum seria um paciente de UTI com choque séptico e acidose lática severa. O que fazer nestes casos? Antes de entrar neste mérito, eu queria só lembrar a definição de acidose metabólica severa, conforme Madias, o pH precisa estar abaixo de 7,2. E para que o paciente tenha um pH abaixo de 7,2 por uma acidose metabólica, com uma hiperventilação apropriada, o bicarbonato precisa estar abaixo de 8. Vejam aqui um exemplo com um calculador disponível na internet, em que o bicarbonato é de 8, a PCO2 é apropriadamente baixa, em 21, e o pH está a 7,2. As consequências de uma acidemia severa com pH abaixo de 7,2 são diversas e afetam vários órgãos e tecidos, mas as principais e as mais preocupantes são as cardiovasculares. Uma acidemia severa reduz o limiar para arritmias cardíacas, reduz a resposta a catecolaminas, a contratilidade miocárdica e, por consequência, o débito cardíaco, tensão arterial e a perfusão de órgãos. Por outro lado, há riscos relacionados ao tratamento com bicarbonato de sódio.
se utilizarmos uma solução hipertônica de bicarbonato, um dos riscos é a ocorrência de hipernatremia. Esse risco pode ser minimizado escolhendo uma solução isotônica, mas incorremos o risco de sobrecarga de volume. Esse risco pode ser também mitigado com o uso de diuréticos, quando necessário. Mas o uso de bicarbonato leva à acidose intracelular e aumenta a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio. Isso é particularmente preocupante em pacientes com acidose lática, que já tem uma redução da perfusão tecidual, e se aumentarmos, nestes casos, a afinidade do oxigênio pela hemoglobina, vamos, então, reduzir ainda mais a liberação de oxigênio para aqueles tecidos isquêmicos. O uso de bicarbonato também ativa enzimas glicolíticas, como a fosfofrutoquinase, que é a enzima responsável pela geração de ácido lático. Pode ocorrer queda no cálcio ionizado, por maior ligação com a albumina, e alcalose de rebote, quando a doença de base for revertida e os ácidos orgânicos forem convertidos em bicarbonato. Com isso surge, então, a celeuma, já que tratar a acidose metabólica tem seus riscos, mas não tratar também tem riscos relacionados à acidemia severa. O que se faz necessário é a coleta de evidências científicas para nortear a conduta. O problema é que essas evidências são escassas. Vejam esta revisão sistemática que foi publicada este ano, em 2019, intitulada Bicarbonato para pacientes criticamente enfermos com acidose metabólica. Os autores revisaram 3 bases de dados e rastrearam cerca de 3.000 artigos, mas após excluírem aqueles que não se aplicavam aos critérios de inclusão e ficaram apenas 12 artigos. Esses 12 artigos estão aqui compilados por mim nesta tabela, e vocês podem ver o título e o ano de publicação na coluna da esquerda, o número de pacientes envolvidos em cada trabalho na coluna central e o desenho do estudo na coluna da direita. Vou discutir com vocês os 2 primeiros trabalhos da década de 90, que são trabalhos experimentais, mas que não produziram dados clínicos para nortear as condutas. Em seguida, surgiram 4 ensaios clínicos randomizados, mas apenas o último, publicado agora em 2018, se aplica à situação em questão de tratamento de acidose metabólica. O ensaio clínico de Stackpole, em 1994, ele não utilizou o bicarbonato, ele utilizou o dicloroacetato como base. O estudo de Feng, em 2008, foi um ensaio clínico pequeno com 94 pacientes, que avaliou o desempenho de 3 soluções cristalóides para tratamento de pacientes com choque séptico. Uma dessas soluções era bicarbonato de sódio, mas o ensaio clínico não focou no tratamento de acidose metabólica severa. E, por fim, este trabalho de 2018, de N e colaboradores, avaliou o uso do bicarbonato de sódio em pacientes com ressuscitação cardiopulmonar prolongada, que também não é o tema a ser discutido aqui. Então, nós temos aqui no próximo slide os 4 trabalhos que nós vamos focar no final agora dessa apresentação. Os 2 trabalhos experimentais da década de 90, o ensaio clínico de Jaber, em 2018, e um estudo retrospectivo, mas muito bem feito, com 1.718 pacientes, que foi publicado por Zhang também no ano passado. Então, veja, o primeiro trabalho da década de 90 foi este daqui, que avaliou 14 pacientes numa UTI de um único centro no Canadá, e incluiu pacientes com catéter de Swan-Ganz, uma acidose metabólica com bicarbonato abaixo de 17 e um lactato arterial acima de 2,5. O pH não foi critério de inclusão, então o artigo não envolveu apenas pacientes com acidemia severa.
Eram 8 homens e 6 mulheres, com idade média de 56 anos, todos em ventilação mecânica, com lactato médio de 7,8. O quadro clínico desses pacientes era bem heterogêneo. Havia pacientes, por exemplo, com 75 anos, pneumonia, infarto mesentérico, em uso de 2 vasopressores, e pacientes mais simples, como este de 34 anos, com choque hipovolêmico, sem necessidade de vasopressores. Houve 12 mortes dos 14 pacientes, correspondendo a 86% dos casos. O estudo durou menos de 2 horas. A intervenção foi bicarbonato de sódio, na dose de 2 milimols por quilo, correndo em 30 minutos, ou soro fisiológico em dose, volume e tempo iguais. Era uma solução isotônica de bicarbonato de sódio e o soro fisiológico foi o controle. Todos os pacientes receberam o bicarbonato e o soro fisiológico. O que foi randomizado foi a ordem das intervenções. Vejam aqui neste próximo slide como foi o desenho experimental. Havia uma coleta de dados antes da infusão. A infusão ocorria durante 30 minutos. Depois havia uma coleta pós-infusão. E, por fim, uma segunda coleta 30 minutos após a infusão. Quando a primeira infusão era soro fisiológico, a segunda infusão era bicarbonato. Quando a primeira infusão era bicarbonato, a segunda era soro fisiológico. A segunda infusão ocorreu depois de um intervalo de 20 minutos e o estudo foi repetido com as 3 medidas pré, pós e 30 minutos após. Vemos aqui, então, os resultados principais. Temos as variáveis bioquímicas na figura da esquerda. Vejam que, durante a infusão de bicarbonato de sódio, houve aumento no pH, aumento no bicarbonato e aumento na PCO2. Esses valores caíram um pouco após 30 minutos, mas permaneceram mais altos do que o basal. Já o grupo que recebe cloreto de sódio, os valores bioquímicos continuaram os mesmos, não houve mudança. Na figura da direita, temos as variáveis hemodinâmicas, e percebam que tanto a pressão capilar pulmonar quanto o débito cardíaco aumentaram durante a infusão de bicarbonato e durante a infusão de cloreto de sódio de forma similar, o que sugere que esta melhora hemodinâmica se deveu à infusão de um cristalóide contendo sódio e não necessariamente a uma melhora bioquímica, a uma redução da acidemia. Diante disso, os autores resolveram fazer uma análise de subgrupo e reanalisaram os dados apenas para aqueles pacientes com acidose lática severa. Então, pegando os 7 pacientes mais acidêmicos, com um pH médio de 7,13, um lactato médio de 10,1, repetiram a análise e viram que o mesmo ocorreu do ponto de vista bioquímico, um aumento no pH, no bicarbonato e na PCO2 após a infusão da solução de bicarbonato de sódio. Houve uma queda 30 minutos após, mas permanecendo mais alto que o basal, enquanto durante a infusão de soro fisiológico não houve nenhuma mudança bioquímica. Do lado da hemodinâmica, a mesma coisa se repetiu. Houve uma tendência a aumento da pressão capilar pulmonar e do débito cardíaco, só que desta vez as diferenças não foram estatisticamente significantes em relação aos valores basais, e isso foi semelhante também durante a infusão de bicarbonato ou soro fisiológico. As conclusões dos autores sobre esses dados foram de que a infusão de bicarbonato não melhora a tensão arterial, débito cardíaco ou outras medidas hemodinâmicas, mesmo em pacientes com acidemia severa. A resposta hemodinâmica transitória foi independente do pH, devido à infusão de uma solução contendo sódio. E eles ainda detectaram 2 efeitos adversos durante a infusão de bicarbonato, que foram um aumento na PCO2 e uma redução no cálcio ionizado. O segundo artigo da década de 90 foi este aqui, publicado no Critical Care Medicine em 91, que tem um desenho muito semelhante, praticamente idêntico ao que eu acabei de comentar, um estudo prospectivo randomizado de crossover,
em que cada paciente recebia sequencialmente bicarbonato e soro fisiológico, só que desta vez foi utilizado 1 milimol por quilo e não 2, como no trabalho anterior, e foram apenas 10 pacientes. Como os resultados foram muito semelhantes aos do trabalho já apresentado, eu não vou mostrar tudo aqui novamente e focar na conclusão dos autores, que foi de que a administração de bicarbonato de sódio não melhorou as variáveis hemodinâmicas em pacientes com acidose lática, mas também não piorou a oxigenação tecidual, que era uma preocupação, e, portanto, um resultado neutro. As críticas a esses dois trabalhos da década de 90 são o desenho puramente experimental, de crossover, critérios de inclusão bastante amplos, incluindo pacientes sem acidemia severa, o número de pacientes muito reduzido, ainda com análise de subgrupo, descendo a menos de 10 pacientes, e os desfechos analisados não foram desfechos clínicos, foram desfechos puramente bioquímicos e hemodinâmicos. Até que, em 2018, no ano passado, surgiu esse estudo retrospectivo, mais grande, com 1.718 pacientes sépticos com acidose metabólica, e incluiu 500 pacientes que tinham sido tratados com bicarbonato de sódio e 1.218 que não tinham recebido bicarbonato de sódio. Como os dois grupos eram bastante diferentes, os autores utilizaram uma técnica chamada Propensity Score Matching e criaram um grupo controle com 500 pacientes que não utilizaram bicarbonato de sódio para permitir uma comparação mais adequada com aqueles 500 pacientes que usaram bicarbonato de sódio. E, assim, as variáveis que conferiam gravidade foram equilibradas entre os grupos, e os autores puderam concluir que não houve nenhuma redução de mortalidade quando foi avaliada a população geral, mas no subgrupo de pacientes com lesão renal aguda estágio 2 ou 3 e acidemia severa, com pH menor que 7,2, houve uma redução de 26% na mortalidade. E eles concluem que esses resultados precisariam ser verificados em ensaios clínicos randomizados. E o ensaio clínico randomizado finalmente chegou também no ano passado e publicado no Lancet, um estudo que foi realizado na França, em que os autores, já na introdução, chamam a atenção de que até esse momento não havia estudos avaliando o efeito de bicarbonato em desfechos clínicos. Foram 26 UTIs na França que contribuíram com os pacientes. Foram incluídos indivíduos adultos, recém-internados na unidade de terapia intensiva, com acidemia severa, ou seja, um pH menor que 7,20. Eles precisariam ter uma PaCO2 menor que 45 e um bicarbonato abaixo de 20. Eu chamo aqui a atenção de que um paciente, para ter um pH menor do que 7,20, por acidose metabólica, ele precisa de um bicarbonato abaixo de 10, mais comumente abaixo de 8. Portanto, se houve pacientes com bicarbonato próximo a 20, em torno de 19 ou 20, e o pH estava abaixo de 7,20, certamente esses pacientes tinham acidose respiratória associada. Essa é uma crítica que eu farei mais tarde ao trabalho. Era necessário também um score SOFA maior ou igual a 4 e um lactato arterial maior ou igual a 2. Os autores, embora mencionassem que não houve uma busca a um diagnóstico preciso da acidose metabólica e separação em onion gap elevado ou onion gap normal, eles disseram que os pacientes com diarreia ou acidose tubular renal não foram incluídos, eles evitaram a inclusão desses pacientes, porque, nestes casos, o uso de bicarbonato de sódio não é controverso. A intervenção feita foi bicarbonato de sódio a 4,2%, correndo em 30 minutos, um volume de 125 a 250 ml,
E o grupo controle foi um grupo que não foi ativo. Eles não deram, por exemplo, cloreto de sódio a 4,2% como controle. O grupo controle foi apenas o tratamento normal da unidade de terapia intensiva. Nesta parte da tabela, eu chamo a atenção, primeiro, para o número de pacientes, 194 no grupo controle, 195 no grupo bicarbonato, pacientes graves, cerca de 80% deles em ventilação mecânica e uso de vasopressores, e um pH médio de 7,15, que é uma acidemia severa, realmente, mas chama a atenção aqui daquilo que eu já havia mencionado, um bicarbonato médio em torno de 13. Nestes casos, se a ventilação estivesse apropriada, esses pacientes deveriam ter uma PaCO2 em torno de 28. Portanto, a PaCO2 média aqui de 37 ou 38 mostra que existe um componente de acidose respiratória associado. Isso nós estamos falando aqui em valores médios. Este é o resultado principal do trabalho, as curvas de Kaplan-Meier à esquerda, no grupo total, envolvendo todos os pacientes, 194 no controle e 195 no grupo bicarbonato. Vejam que já há uma tendência a maior sobrevida no grupo bicarbonato, representado aqui pela linha azul, mas com um P não significativo de 0,09. No entanto, quando eles olharam o subgrupo de pacientes com lesão renal aguda, estágios 2 ou 3, houve redução significativa na mortalidade do grupo que recebeu bicarbonato, com valor P de 0,028. Houve também uma redução importante no uso de terapia renal substitutiva, como vocês podem ver nestas curvas, a azul representando o grupo bicarbonato e a vermelha representando o grupo controle. As limitações desse trabalho foram o uso de bicarbonato como uma panaceia sem um esforço grande em estabelecer um diagnóstico preciso, ou seja, foi utilizado bicarbonato de sódio para um pH menor que 7,20, sem determinar qual era o tipo da acidose metabólica, se era hiperclorímica e de fato merecia bicarbonato, ou se era puramente lática e talvez não merecesse, se não se fez também um esforço maior em corrigir, por exemplo, uma acidose respiratória associada. Não houve também um grupo controle ativo. E ficaram duas questões. Por que da escolha de bicarbonato a 4,2% e não bicarbonato isotônico? E por que os autores buscaram um pH acima de 7,3 e não acima de 7,2, por exemplo? Nessa figura, eu procuro mostrar para vocês a minha abordagem para o uso de bicarbonato em acidose metabólica. Eu considero que há duas situações em que não há nenhuma controvérsia. Uma delas não foi discutida hoje, está aqui ao lado esquerdo, que é a acidose metabólica crônica. Nesses casos, o tratamento com bicarbonato de sódio, ou solução de Scholl, ou algum tipo de citrato de potássio, é imperativo para prevenir as complicações de acidose crônica. Quando a acidose metabólica é aguda, com anion gap normal, eu também considero o uso de bicarbonato pouco controverso. Não há por que evitar o uso de bicarbonato em pacientes com acidose metabólica aguda por diarreia ou na acidose metabólica da insuficiência renal aguda, como foi demonstrada nos dois trabalhos que nós vimos em 2018. Agora, quando a acidose metabólica é com anion gap alargado, como a acidose lática na unidade de terapia intensiva, aí eu acho que cabe questionar se a acidose é severa. E se ela não for severa, não há necessidade de utilizar bicarbonato em pacientes com pH acima de 7,2, por exemplo. Mas se essa acidose metabólica for severa, aí sim questiono se ela é de rápida resolução, como, por exemplo, uma cetoacidose diabética. Nestes casos, eu considero desnecessário o uso de bicarbonato. Agora, se a acidose
Corneal Gap alargado for severa e não for de rápida resolução, como, por exemplo, uma acidose lática no paciente em choque séptico na UTI, aí sim o uso de bicarbonato estaria indicado. Quando vamos usar bicarbonato, alguns princípios gerais são importantes. Em minha opinião, a correção completa da acidose e acidemia não é o objetivo. O objetivo deve ser atenuar essa acidemia. Então, o meu alvo é um bicarbonato acima de 10, um pH acima de 7,2, e, com isso, evitar aquelas complicações cardiovasculares de acidemia severa, ganhar tempo para tratar a doença de base com mais segurança. A fórmula que eu utilizo para o cálculo da quantidade de bicarbonato a ser administrada é essa daqui, que leva em consideração o aumento desejado no bicarbonato e o volume de distribuição do bicarbonato. Dando um exemplo aqui de um paciente de 70 quilos com um bicarbonato sérico de 4, se desejarmos aumentar esse bicarbonato para 8, o paciente necessitará de cerca de 140 miliequivalentes de bicarbonato. Uma alternativa mais simples do que fazer esta fórmula é utilizar 1 a 2 miliequivalentes por quilo de peso. Então, um paciente de 70 quilos, 2 miliequivalentes por quilo, também dá 140 miliequivalentes de bicarbonato. Eu tenho preferência pela solução isotônica de bicarbonato. No Brasil, nós preparamos essa solução utilizando 150 ml de bicarbonato a 8,4%, diluído em 850 ml de água destilada, e corro isso em 30 minutos, como tem sido feito nesses ensaios clínicos. Quem preferir utilizar o bicarbonato a 4,2% também está respaldado pelo ensaio clínico publicado no Lancet no ano passado. O mais importante é continuar o seguimento desses pacientes e repetir o tratamento, se necessário, visando manter um pH acima de 7,2 ou acima de 7,3, se você seguir a orientação do ensaio clínico do Lancet. Eu encerro aqui com esse slide e fico à disposição de vocês para perguntas no chat.